Bom dia, boa tarde para quem ainda não almoçou. Normalmente quinta-feira que a gente almoça juntas aqui, mas hoje a gente vai fazer na sexta. Ó, a Denise já entrou aqui. Hoje tô um pouquinho gripada, vocês vão ver que eu vou dar umas tossidas aqui, tô com olheira, mas estamos aqui, né, Denise? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. E ele é um assunto que vai fazer total diferença no aqui na nossa jornada em direção ao sucesso. E o tema de hoje é: os sentimentos não são bons guias. E para falar sobre esse assunto, comigo aqui eu vou chamar a Denise. Já vi que ela já está aqui. Vamos ver se a Denise vai conseguir entrar. Aê! Bom Olá, dia! bom dia, boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Mais uma vez estamos aqui reunidas, né? É Verdade, sempre coisa muito boa. bom, né? Fazer essa troca Muito aqui bom, de muito bom. A Denise até conhecimento. cogitou na possibilidade da gente nem fazer hoje, porque eu tô um pouco ruim. Eu disse, não, vamos lá, vamos fazer. Não, olha como a gente pensa e as coisas acontecem, né? Eu sempre trago chá para minha mesa, eu nunca viro chá. Hoje eu trouxe chá, você pegar um chá quente para não ficar tossindo muito na live. E eu pensei, qual é a possibilidade de eu virar esse chá aqui? Na hora, eu virei o chá. Por isso que eu te disse, já tô entrando na live, demorei um pouquinho, porque tive que secar tudo aqui. Bagunça. Mas olha Pois como a é, gente é, né? Como a acontece. gente atrai as coisas. Porque eu nunca viro chá aqui. Por que eu fui pensar nisso? Não sei. Mas pensei, na hora eu já virei. Aí, aí é uma prova daquilo que Que o louco. apóstolo Paulo falou, né? Aquilo que eu não quero, eu faço, e o que eu quero, eu não faço. Por que eu pensei que eu poderia virar o chá? Só para virar mesmo. Ai, ai, coisas da vida. Coisas da vida, né? Mas aí eu fiquei me pensando, por que eu pensei em virar o chá? Virou? Nunca acontece, mas porque eu pensei, virou. Que loucura. Sim. Bom, mas é muito bom, né, Denise? Então, a gente tá aqui, tá friozinho, tô gripada, tô com olheira, mas o assunto de hoje, como todos que a gente tratou até aqui, é muito importante, né? E eu até comentei com a Denise. Nossa, essa live é para mim. Na verdade, ela é para todo mundo, né? Quem de nós nunca se perdeu aí sendo movida pelo sentimento e não pela razão, né? Somos Sim. humanos. Então, é normal que isso aconteça. Mas, se a gente quer chegar naquele lugar que a gente almeja, naquele nosso propósito, realizar tudo que a gente quer, a gente tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque se os sentimentos ficarem comandando a nossa vida o tempo todo, vai dar ruim. E a Sim. gente tem essa tendência a ir para o lado do sentimento. Mas é por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse tema, para a gente começar a aprender a gerenciar esses sentimentos. E não é que a gente não vá sentir, né, Denise? A gente vai sentir, mas a gente pode comandar isso tudo. Como tudo a gente pode comandar na nossa vida, né? Eu acabei de fazer aqui meu chá virar por um comando que eu mesma me dei aqui. E assim é para tudo. Parece besteira, mas não é. Não é. E, e a gente acaba se deixando levar, né? Pelas Sim, coisas que a gente sim. pensa. E aí a gente pensa e automaticamente a gente já sente.
E se a gente ficar nesse lugar aí do sentimento, não dá, né, Denise? Sim. Não dá. Esse tema, como você mencionou, ele realmente é muito presente nas nossas vidas, porque é muito fácil a gente se deixar levar pelos sentimentos, pela, como diz, pela emoção do momento. Estou com raiva aqui agora, eu vou agir de acordo com essa raiva. Eu estou feliz, eu vou agir de acordo com essa felicidade. Então, realmente, não dá para dizer assim, é fácil você controlar ou não reagir aos sentimentos, mas não é fácil, né? Não é fácil. Todo mundo, eu acredito, que já passou, se não passou, vai passar por situações em que reagiu pelo que estava sentindo e deu caca, para não falar a palavra feia aqui, né? Então, a gente, igual você falou, a gente pode sim sentir e vai sentir, e é da nossa natureza sentir. O que nós não podemos é deixar nos levar por esse sentimento. O que eu vou falar de acordo com o que eu estou sentindo, porque às vezes é só naquele momento, não é uma verdade realmente. Aquela raiva ali é momentânea. Aí eu falo algo que depois eu vou me arrepender, depois eu vou falar, não era isso que eu queria ter dito. Mas às vezes é tarde demais, né? Então, muitas vezes eu estou sentindo algo e eu evito fazer alguma coisa devido àquele sentimento, mas na verdade eu teria que ter feito aquilo. E quantas vezes a gente se auto-sabota por causa dos sentimentos, né? Eu sinto que isso não é para mim. Esse sentimento, ele é enganoso, a própria Bíblia diz, né? Que o nosso coração é enganoso. Então, o sentimento, ele não pode conduzir a nossa vida, ele não pode ser o motorista da nossa vida, né? Ele pode estar presente, mas não nos conduzir, né? O que deve nos conduzir é aquilo que a gente falou nas duas últimas lives, né? Visão que nós temos. O que eu quero realmente lá na frente, né? Para onde que eu estou indo? Então, é essa visão alinhada com a nossa verdade real, não a verdade que o sentimento nos traz naquele momento, alinhada à fé, é essa condução, né, que nós temos que seguir, né, Letícia? É isso aí. Quantas vezes, né, a gente se sente ali desmotivada, ansiosa, frustrada e acha que é um sinal para a gente desistir daquele sonho que a gente tem. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Mostrar para vocês que sentir tudo isso é normal e vocês podem sentir, a gente pode sentir. Mas ainda assim a gente precisa seguir firme no nosso propósito, porque os sentimentos não são bons guias. E na Bíblia mesmo fala, né, Denise? Tu que é estudante da Bíblia há mais tempo que eu, talvez tu até lembre aí alguma passagem, mas tem uma parte lá na Bíblia que fala, né, várias inclusive, que Deus não quer que a gente haja pela emoção. Até porque, e se falando de fé, o que é a fé? A fé é uma certeza, é uma razão. Não é algo que a gente vê, que a gente ouve, é algo que a gente tem certeza que existe um Deus, que é algo que a gente sabe que existe, que é algo que é muito maior que nós, que nos fez promessas de muitas coisas e que se ele prometeu, é certeza, é racional que é possível, porque Deus não mente. A gente pode duvidar de qualquer pessoa no mundo, né? Menos dele. E lá na Bíblia diz que a emoção não é um bom guia. E realmente hoje a gente vai trazer aqui bem profundamente esse assunto de que não é, né? Deus nos deu uma mente capaz e uma visão de futuro.
E não é porque você está com medo hoje que isso precisa te paralisar. Isso é o principal, é o não deixar o medo nos paralisar. O sentimento. Não é só o medo, né? A raiva, a frustração, até a alegria pode nos paralisar. Porque às vezes a gente está ali naquela euforia de alguma coisa que aconteceu e se perde do nosso propósito. Nem só os sentimentos ruins nos paralisam. Às vezes já não aconteceu aí com vocês de estar naquele início de relacionamento, apaixonada, e aí começa a viver aquilo e larga aquele projeto de lado? Já aconteceu comigo isso. Então, não é só os sentimentos ruins que vão nos paralisar, os bons também. Então, independente do sentimento, a gente tem que estar sempre focado no nosso objetivo, usando a razão e não a emoção. Mas e aí eu quero perguntar para quem está assistindo aqui. E quem não está ao vivo, quando estiver assistindo aqui a gravação, eu quero que responda aqui também. Vocês sentem que vocês têm deixado as emoções decidirem por vocês? Sim, não. Como é que tá isso aí? Como é que tá aquele projeto que tu quer tanto? Tem um monte de emoção aí no meio atrapalhando, te fazendo pensar, acho que é para eu desistir, ou isso não é para mim. A gente tem que parar e se perguntar muitas vezes, né? Isso que está acontecendo aqui. Será que, pior ainda, os nossos sentimentos, eles são tão enganosos que, inclusive, muitas vezes o que a gente está sentindo nem é o que está acontecendo. É a percepção que a gente tem. Isso é que é o pior. Às vezes a gente tá ali no meio de uma situação, tá tendo um sentimento por causa da nossa percepção e nem é aquilo. Quantas vezes a gente se frustra ou se paralisa? Às vezes a gente poderia resolver alguma coisa ali numa conversa de 5 minutos e a gente fica uma semana ruminando aquilo, deixando de fazer as nossas coisas, deixando de viver por aquele sentimento. E, Denise, no livro, né, o autor diz que os sentimentos não são bons guias. Por quê? Aqui a gente vai trazer a nossa visão também, mas é muito importante a gente trazer a visão do livro, já que é ele que a gente está seguindo. E porque são 50 tons para o sucesso, esse tom é muito... Eu vou dizer assim, ó, todos que a gente chega, né, Denise, eu digo assim, que tão importante que é, mas eu vou dizer que o de hoje é um dos... envolve todos os outros, né? Uhum. É porque os sentimentos, eles estão presentes na nossa vida a cada segundo. Todo momento nós estamos sentindo alguma coisa. Mas, daí ali, respondendo a pergunta, né? Por que eles não são bons guias? Porque eles são passageiros. Eu posso estar sentindo raiva agora, mas daqui 5 minutos, essa raiva passou. Ou eu posso estar sentindo alegria agora, e daqui 5 minutos acontecer alguma coisa, e eu me entristecer. Então, os sentimentos, eles vêm e vão o tempo todo. Por isso que a gente não pode se deixar levar, ter a nossa vida resumida aos sentimentos, né? Porque é justamente, depende do que está acontecendo comigo agora, daqui a pouco, amanhã, é que eu vou estar sentindo. Esses sentimentos, eles não resumem, né, a nossa vida, porque é de acordo com o que eu estou vivendo no momento. Então, se alguém faz um comentário, por exemplo, e eu não gostei, eu me senti ofendida com aquele comentário, eu vou ter um sentimento. Se alguém fizer um comentário, talvez um elogio, eu vou ter um outro sentimento. Então, eu não posso basear as minhas decisões nesses sentimentos, né? Às vezes eu lembro de alguma situação. Por exemplo, meu pai já é falecido. Às vezes eu me lembro dele e eu fico triste.
Mas eu vou basear a minha vida agora nesse sentimento de algo que não tem mais o que fazer, não está no meu controle. Então, essa questão, né, do sentimento é muito importante. Outro sentimento que nos paralisa muito é o medo. E olha que incrível, ontem eu assisti um vídeo de uma... Não é uma pesquisa, como que fala quando fazem assim um Estudo? uma experiência Sim. com bebês, bem bebezinho, tipo engatinhando ainda. Colocaram eles no chão, numa sala, e largaram várias cobras. Obviamente que eu imagino que são cobras que não são perigosas, né? Para ver a reação daqueles bebês. Eles ficaram tranquilos. Eles passavam a mão na cobra, teve um que até tentou morder a cobra, sabe? Não tinha perigo nenhum, porque ainda não havia sido instalado o medo neles. E daí a pessoa ali que estava narrando o vídeo, ela falou que nós, humanos, nascemos só com 2 medos. Que é o medo de altura, me fugiu o outro qual que é. Mas, enfim, os outros medos nós vamos adquirindo no decorrer da vida. Então, imagina, todos os nossos medos, eles não são reais. Aí, Não por é exemplo, altura e velocidade, alguma coisa assim? Pois é, me fugiu Agora fiquei completamente. curiosa. Depois eu te mando o vídeo, Fiquei curiosa. eu tenho ele lá, depois eu mando para você. Um exemplo prático aqui. Uma mulher que talvez gostaria de mudar de profissão. E a gente tem muito isso entre as nossas colegas terapeutas. Muito. Porque, geralmente, a terapia, fora a psicologia, ela não é uma profissão muito antiga, né? Então, geralmente, o terapeuta, ele vem de uma outra profissão e faz uma transição de carreira. E a gente vê muito no nosso meio esse medo de largar um emprego, talvez de carteira assinada, uma coisa que é segura, para entrar no mundo da terapia. Só que esse medo, né, de fracassar, enfim, de não dar certo, se ela fosse deixar levar por esse sentimento, ela nunca vai tentar. Nós, né, Letícia, tanto eu quanto você, nós também viemos de outra profissão. E é óbvio que deu muito medo. Mas qual que é a diferença? A gente foi com medo mesmo. Então, em nenhum momento o medo nos paralisou. E o medo é o pior, porque sempre a gente vai ter medo. Sim, isso não quer dizer que a gente não vai ter os sentimentos negativos, as emoções, mas eles não podem nos paralisar, né? Então, no caso de uma mulher que está querendo fazer essa transição de carreira e está com medo de fracassar, na verdade, ela está com esse medo, né? Por causa do desconhecido. Porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele é programado para nos proteger e para evitar gasto de energia. Então, aqui eu tenho 2 motivos. Se eu estou indo por um caminho que eu não conheço, provavelmente pode ser perigoso. Então, o meu cérebro vai fazer de tudo para que eu não vá. Fica aqui onde você já conhece. Mais segura. Segundo motivo, se eu vou por um caminho que eu não conheço, eu não sei o tanto de energia eu vou precisar. Então, por 2 motivos, o nosso próprio sistema de sobrevivência, ele vai tentar nos parar. Primeiro, porque é perigoso, porque eu não conheço.
Segundo, eu não sei quanto de energia que eu vou precisar gastar ali, porque eu nunca passei por isso. Então, são dois motivos para nos paralisar, né? É só que isso não é real, né? A mulher ali que está nessa indecisão, com certeza ela se capacitou, ela estudou, ela está preparada. Então, é para isso que se deve olhar, não para o medo, né? É igual o nosso exemplo aqui, é perfeito, né? A gente estudou, a gente se preparou, o medo bateu, mas não, a gente se preparou, a gente sabe o que vai fazer. Vamos lá e vamos fazer. E que bom tu E trazer deu esse certo. exemplo. Porque como tem pessoas que a gente atende com essa questão, né? Tem informações, tem ali o preparo e não tem coragem de colocar isso no mundo, né? Sim. E até na Bíblia, né, no livro de 2 Timóteo, diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Parece um pouco forte, né? Mas você é covarde. Mas quando a gente se deixa dominar pelo medo, a gente está sim sendo covarde, né? Porque igual aquilo que eu falei, né, daquele experimento, que nós não nascemos com tantos medos, isso a gente vai adquirindo no decorrer da vida. E aquilo que você falou também, de acordo com as nossas percepções. E não é porque eu estou tendo essa percepção que isso é real e verdadeiro. E eu tenho a possibilidade de mudar isso, né? Então, é óbvio que a gente não precisa fingir que está tudo bem. E nem se cobrar a não sentir emoções negativas, de tristeza, de raiva, de medo. Mas não precisamos se deixar levar por isso. Porque é o que decide nesses momentos de sentir isso, né? Acolher esses sentimentos, né? E na terapia, né, Letícia, do MPC, a gente aprende, né, aprendeu a como voltar no passado para entender a raiz desse sentimento. Onde foi a primeira vez que você sentiu isso? Como que você aprendeu a sentir isso? E agora, na vida adulta, muitas vezes, e é assim, ó, 90% das vezes, não é o medo do que está acontecendo agora, Não. mas é o gatilho que remete aquele sentimento, né? Lá da infância, onde você sentiu o medo pela primeira vez, que equivocadamente, né, você teve uma percepção ali de perigo. Então, na terapia, a gente consegue ver isso, da onde que vem, entender isso e ressignificar, né? Dar um novo olhar. E quantas situações, né, que a gente atendeu pessoas que estavam na vida adulta, que a gente buscou na infância de onde vinha, e depois que entendeu isso, que deu esse novo olhar, a pessoa destravou, parou de sentir, conseguiu mudar as atitudes, enfim. Aí eu trouxe aqui também um exemplo de uma pessoa que se sentiu rejeitada por uma amiga porque ela não respondeu uma mensagem. Uhum. Na verdade, não é por causa da amiga não ter respondido, mas foi uma situação que remeteu a um sentimento lá da infância, onde talvez ela se sentiu rejeitada pelo pai ou pela mãe. E detalhe, não necessariamente ela realmente foi rejeitada por esse pai ou por essa mãe. Sim. Mas foi a percepção daquela criança naquele momento. Como ela se sentiu, né? Então, tem tudo isso, né? A gente sabe que tudo que aconteceu na nossa infância, as emoções, as primeiras vezes de tudo, está refletindo até hoje na nossa vida adulta, né? E como, né? Por isso que é muito importante a gente aprender a se analisar,
a se questionar. Espera lá, o que que eu estou sentindo? Vamos olhar aqui para esse sentimento. Pegar esse exemplo da amiga. Será que eu preciso realmente me sentir rejeitada porque uma pessoa não respondeu a uma mensagem? Sim. Quem sabe essa amiga, quando ela for responder, dali 1 ou 2 dias, ela vai falar: amiga, me desculpa. Na hora que eu fui responder a mensagem, meu celular deu um pânico aqui e eu fiquei 2 dias sem celular, tive que levar para o técnico que deu problema aqui. Aí E criou um monstro, né? a gente cria um monstro mesmo, né? Que na verdade não era por esse problema, mas sim pelo que esse gatilho, né, remeteu à situação lá do passado. Então, esses questionamentos a gente precisa fazer sempre que está diante de um sentimento muito forte. Espera lá, o que está acontecendo? É motivo para eu estar me sentindo assim? Ou isso aqui está pedindo para mim olhar lá para trás por causa de alguma situação que não foi bem resolvida na minha infância? Né, Letícia? Aí ele traz também aqui no livro, né, e essa pergunta aqui eu acho que é muito importante, como saber se eu estou sendo guiada pela emoção ou pela minha verdade, pela visão que eu quero ter? O que você me diz a respeito dessa A questão? melhor forma da gente saber, né, é observar. O que eu tô sentindo agora? O que eu decidi sentindo isso? Me traz paz ou me traz tensão? Porque o que é a emoção? A emoção faz a gente agir no impulso. Quando a gente não age, e aí o que acontece? Tu age pela ação para buscar aquele alívio imediato, né? E a visão, que é o que a gente já falou nas 2 últimas lives, que é o nosso propósito, que é aqui hoje, dentro desse contexto, a razão, ela é estável e ela pensa a longo prazo. Então não é aquela coisa que tu decide ali no calor do momento e logo se arrepende ou logo já te traz aquela tensão. Bah, olha a cagada que eu fiz. Não. É algo que tu decide ali, não envolvida no que tu tá sentindo, mas olhando para aquilo que tu quer. Então, tendo a visão e usando a razão para isso. Então, para a gente saber se a gente está sendo guiada pela emoção ou não, a gente tem que analisar. Peraí, eu vou fazer isso aqui pelo que eu tô sentindo agora, ou isso aqui é coerente com aquele resultado que eu quero. Porque se não é coerente com o resultado que eu quero chegar, a gente já sabe que tá indo pela emoção ali, né? E aí eu trago aqui também um exemplo prático, né? Vamos supor que a gente tá aqui na nossa live agora, entra alguém e critica. Automaticamente, nós humanas, o que a gente vai sentir? Raiva. A gente vai querer, talvez, responder, xingar, ter alguma reação. Porém, eu sempre digo, né, que o que as pessoas, principalmente o que as pessoas criticam, é algo que a gente despertou nelas ali, que incomodou. Nunca é sobre a pessoa que está sendo criticada. A pessoa que está criticando deve ter... Nossa, ela veio aqui, xingou e tal, falou que não concorda, falou um monte de coisa. E a nossa reação na emoção seria o quê? Xingar, responder, querer mostrar que a gente está certa. Porém, se a gente for olhar para a razão, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar, né? Ou vai simplesmente bloquear a pessoa aqui da live. E deu, acabou o assunto. Seguimos aqui no nosso propósito. Nada vai nos parar. Porque a gente sabe por que está aqui. A gente não precisa provar isso para ninguém. A gente sabe, se a gente traz os conteúdos aqui, a gente estudou, a gente sabe o porquê, né? A gente tem uma razão de vir aqui compartilhar isso. Então a gente não precisa provar isso para ninguém.
muito menos para alguém que entra aqui e nos critica. Então, a melhor forma é essa, que a gente analise, né? E veja, porque, por exemplo, pensa para esse contexto que eu trouxe aqui. A pessoa veio aqui, nos criticou, xingou, a gente vai, responde, entra nessa energia. Depois que a gente sair da live, a gente vai já tá arrependida. Não devia nem ter respondido, né? Porque vai ficar um clima, vai ficar uma coisa chata. Agora, se a gente simplesmente ignorar, deixa passar, seguimos nossa live, acabou a live, não aconteceu nada. Porque a gente seguiu a razão e não a emoção daquele momento ali. E falando em sentir raiva, né, Denise? O que tu me diz aí? Tem problema a gente sentir raiva, sentir tristeza e sentir ansiedade? Se tivesse problema, nós estaríamos todos perdidos, né? É aquilo que a gente já comentou anteriormente. Não tem problema em sentir, até porque muitas vezes é inevitável, né? É muito difícil eu controlar o meu sentir. Agora eu posso controlar o meu reagir a esse sentimento, né? Sim. Então, os sentimentos, eles são só sinais. Mostram ali que alguma coisa está precisando de atenção. O problema está em obedecer cegamente a esses sentimentos, ser movida por esses sentimentos. É como se fosse ser conduzida ali por uma criança assustada no volante. É como se fechasse os olhos e... né? Imagina o que vai dar, né? Certamente que não vai dar bom. Aí também trouxe um exemplo aqui, que eu acho que é muito interessante a gente sempre trazer exemplos, porque daí, às vezes, é algo que a pessoa que está assistindo está vivenciando aquele, ou algo parecido, aí ela consegue absorver melhor, né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, de uma pessoa que terminou um relacionamento. Ela vai estar triste, né? Por ter terminado, talvez a outra pessoa que terminou com ela, e ela amava essa pessoa, né? Tinha expectativas ali de construir uma família, um futuro, enfim. Mas, se ela decide, por causa desse sentimento que ela está sentindo no momento, pegar o exemplo de uma mulher aqui, que o cara terminou com ela. E ela decide ligar para esse ex, implorar para voltar. Ou então ela resolve se isolar do mundo. Ai, estou sofrendo aqui, coitadinha de mim, ninguém me ama. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então ela está se deixando guiar por essa emoção. E não pela dignidade que ela tem. E por se valorizar e entender que se esse não me quis, mas vou encontrar alguém que me queira, que me ama, que me respeite do jeito que eu estou. Então, percebe o quanto a emoção ela pode nos destruir. Eu ficar ali mendigando um Nos amor diminui, que o né? outro não tem para te dar. Mendigando uma atenção que o outro não quer mais te dar. Então, isso acontece muito, né? As pessoas serem conduzidas pela emoção. E daí tem também o exemplo de Jesus, que está lá em Mateus, quando ele fala, né, que ele, sim, ele sentiu tristeza e angústia. Que teve um momento lá que ele ora e fala para Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Ou seja, mesmo sofrendo, mesmo entristecido, angustiado, que ele literalmente sabia pelo que ele ia passar, a tortura, o sofrimento. Então, imagina a angústia que Jesus não sentiu. Ele era homem e estava sentindo as dores de um homem, mas ele também era Deus e ele poderia não querer passar por isso, mas ele fez por amor.
Então, mesmo sentindo essa angústia, ele não desistiu do seu propósito maior. Né? Então, a gente tem um exemplo que não tenho o que falar, que é o exemplo de Jesus. Então, nós vamos sim sentir coisas negativas, mas não devemos deixar a nossa vida ser conduzida por esse tipo de sentimento, né? E aquilo que eu mencionei, nós precisamos sim acolher esse sentimento. Estou sentindo raiva? Não vou fingir. Eu estou realmente sentindo raiva. Mas o que eu estou sentindo é por causa disso que está acontecendo ou porque aqui despertou algo lá de trás, né? Que quase sempre é, né? Exatamente. A maioria, né, 90% dos casos, é por causa da primeira vez que a gente sentiu essa emoção. E aí, Letícia, quero te perguntar, como que nós podemos aprender a acolher o sentimento sem obedecer cegamente a ele? Primeiro, o acolher esse sentimento, né? Seria a gente identificar, nomear ele. Isso que eu tô sentindo. O que que eu tô sentindo? Eu tô me sentindo ansiosa? Eu tô me sentindo frustrada? E aí observar, se perguntar, né? Esse sentimento aqui, do que ele quer me proteger? Porque esses sentimentos sempre vêm para nos proteger de algo. É que nem tu falou, às vezes o que a gente está sentindo ali em relação a algo, o que está acontecendo na realidade nem é tão grande. Mas porque desperta esse gatilho aí que a gente falou, quer nos proteger de algo que a gente já passou em algum momento, é que ele vem. E aí a gente se pergunta, então, para filtrar, né? Isso é verdade? Isso que está acontecendo, o tanto que eu estou sentindo aqui, é verdade ou é uma distorção na minha mente? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque às vezes a gente tá ali num sentimento de ansiedade ou de medo de algo que vai acontecer. Só que aquilo nem aconteceu, talvez nem vá acontecer. Eu gosto de sempre trazer essa pergunta, que é: isso aqui é verdade? Isso tá acontecendo? Porque muitas vezes é algo que nem tá acontecendo, que ainda não aconteceu, que talvez nem vai acontecer e a gente está sofrendo por antecedência. E isso acontece muito. E mesmo que seja algo ali que esteja realmente acontecendo, que a gente esteja sentindo, uma maneira de acolher isso seria agir com intenção. Então, eu estou sentindo isso, mas eu escolho agir dessa forma. Porque quando tu para analisar e pensar, tu acolhe o que tu tá sentindo, então, ok, estou sentindo isso, mas eu não vou deixar de fazer isso, isso e isso que eu preciso fazer por causa desse sentimento. Ou eu não vou decidir agora, eu vou me acalmar, eu vou esperar isso aqui passar e aí eu tomo aquela decisão que eu preciso tomar. Porque dessa forma, a gente vai dar esse tempo ali dessa euforia passar, dessa emoção que nos cega passar. Porque toda vez que a gente decide algo, ou em um momento muito feliz ou muito triste, vai dar ruim. Se tiver com muita raiva, ou com muito medo, ou com muita ansiedade, é melhor esperar um pouquinho ou entender que, ok, eu tô sentindo isso, mas eu escolho agir dessa forma. Eu não vou agir aqui através desse sentimento, porque eu sei que depois aí na frente eu vou me arrepender, né? E quando a gente sente, aqui trazendo um exemplo também, quando a gente sente uma rejeição após uma pessoa ali se afastar, o que a nossa emoção vai dizer? A nossa emoção vai dizer que a gente não é amada, que a pessoa nem gostava da gente. A gente vai se sentir mesmo rejeitada. Não Mas tem valor. o que a verdade diz? O que a minha verdade diz? Que o meu valor não depende
da outra pessoa. Quando a gente se sente rejeitado por alguém, por exemplo, a última coisa que a gente pode fazer é a gente também se rejeitar. E quando a gente se deixa levar por esse sentimento, como se tudo depender, como se a gente botasse nas mãos da outra pessoa isso, a gente está se rejeitando. Porque eu sempre digo, né? Naquele último dia de vida lá, quem é que a gente tem certeza que vai estar com a gente? É a gente mesmo. Então, a pessoa que não pode nos rejeitar é a gente. E quando a gente vai tomar qualquer decisão, eu até trago para esse mesmo contexto aqui. Independente da emoção que for, seja raiva, seja dor, seja medo, seja frustração, seja dor de amor, quem é a pessoa que vai estar comigo lá naquele último dia? Quem é que eu tenho que acolher nesse momento? Quem é que eu tenho que apoiar? Quais são as vontades que eu tenho de seguir? As minhas. Então, se eu tenho algo para realizar, se eu tenho um lugar que eu quero chegar, faz sentido eu deixar essa minha vontade de lado para me deixar levar ali por uma emoção, ou por alguém que foi embora, ou por algo ali que aconteceu que eu não gostei, ou por uma crítica que eu recebi, como eu usei o exemplo aqui? Não. Então, a emoção, ela vai bater na nossa porta, só que é a gente que vai decidir. Se a gente vai decidir as coisas através dela, se a gente vai agir através dela ou não. E aí, quem não assistiu as lives anteriores, né, Denise, acho bem importante, principalmente as duas últimas, que a gente traz lá sobre a visão. O que é essa visão? É essa razão que a gente está falando aqui hoje, né? Mas foram bem fortes aquelas lives. Eu recebi bastante depoimento no direct ali de pessoas que assistiram. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assistam, porque vai amplificar ainda mais aqui esse assunto de hoje. Tá, mas e aí, Denise? Como é que a gente faz para alinhar esses sentimentos dessa visão, para a gente conseguir viver ali num equilíbrio? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um exemplo prático. De novo, um exemplo. Então, imagina que você quer trabalhar numa empresa, está almejando, né, um cargo numa determinada empresa. Aí você sente medo. Será que eu vou ser contratada? Será? Quantos serás aparece? Então, o sentimento é o medo. Mas qual que é a realidade? A realidade é que você se preparou, se estudou, se organizou e está pronta para ocupar aquele cargo. Porque eu não vou me candidatar a um cargo que eu não tenho certeza que eu vou dar conta. Por exemplo, eu não sou louca de ir num hospital me candidatar a uma vaga de enfermeira. Sim. Eu não estudei para isso, não me capacitei para isso. Então, se eu estou preparando um currículo para determinada vaga, primeiro de tudo é porque eu tenho capacidade para aquilo. Então, isso derruba esse medo. Né? Eu vou sentir o medo que é do momento ali, que é o medo do desconhecido, mas é a questão de ir com medo mesmo. Então, quando você tem um objetivo que é muito maior do que aquela emoção momentânea, você consegue ultrapassar essa emoção, esse sentimento e ir atrás do seu objetivo. Então, você está com medo, é a emoção. Mas qual que é a visão? O emprego. Então, eu vou lá e entrego o meu currículo. Né? Então, aí que está a conexão, né? Entre a emoção e a visão. A emoção é o medo, mas a visão é eu estou trabalhando já naquela empresa. Estou capacitada, então, eu me preparei para estar aqui. Exato, e entrego o meu currículo.
Aí eu trouxe aqui duas frases, né? Para a gente ir para o final da nossa live. Mesmo sentindo insegurança, eu escolho agir. E a outra, maturidade não é ausência de emoção, é a capacidade de seguir mesmo sentindo. É Tô com isso. medo, vou com medo mesmo. É o não deixar esse sentimento nos paralisar, né? E eu Exatamente. quero saber quem tá aqui assistindo. Qual foi a ficha que caiu? E aí, quem tá assistindo gravado, eu quero que responda também. Qual foi a ficha aí que caiu? Tá acontecendo ou aconteceu aí com vocês de esses sentimentos fazerem você tomar decisões que vocês se arrependeram? Ou pior, existem sentimentos aí impedindo vocês de tomar decisões, de agir, que tá deixando vocês paralisadas em alguma coisa que vocês querem muito. Eu acho que 99,9% das pessoas tem alguma questão em alguma área da vida aí presa. Por quê? Porque tá se deixando mover por esses sentimentos, né? E eu sempre gosto de trazer essa parte que é uma coisa que sintoniza muito eu e a Denise aqui. Deus não nos chamou aqui para viver entre altos e baixos emocionais, né? Ele nos chamou para andar com fé, por direção, por identidade. E fé é algo concreto. É algo que a gente precisa dar razão. Por muitas vezes eu pensava que ter fé era ter aquele sentimento de que as coisas iam acontecer. E é totalmente o contrário. É quando mesmo tu sentindo que tudo pode não dar certo, tu seguir porque tu acredita que vai dar certo. Porque Deus está ali contigo. Porque tu tem certeza. Isso é fé. A gente sempre diz que ou nunca tem, não tem como uma pessoa dizer, eu sou uma pessoa de fé, mas eu tô com medo. Não. Ou tu tem fé, ou tu tem medo. Não dá para ter meia fé, né? 50% de fé, 50% de medo, não é fé. Fé é 100%. E esse 100% não tem nada a ver com emoção. É certeza, é razão, é essa visão mesmo. E se Deus plantou algo no nosso coração, por que motivos ele não iria nos conceder? O único motivo da gente não alcançar algo que é da vontade de Deus e da nossa é se a gente não fizer a nossa parte. E quando a gente age pela emoção, ou melhor, deixa de agir por causa da emoção, ou decide algo pela emoção, de desistir, por exemplo, ou de seguir paralisado em alguma coisa, a gente não tá seguindo pela fé e a gente não tá fazendo a nossa parte. Então, a gente tem que ser guiada por esse propósito, por essa visão. E não pelo medo, pelos sentimentos gerais, né? Pela raiva, pelo sentimento de rejeição, seja lá o sentimento que for. E como a gente sempre traz aqui um exercício, né, Denise? Hoje a gente traz o diário da verdade e da emoção. O que a gente propôs aqui? Que todos os dias nessa semana, isso aqui eu sempre digo, né? A gente traz o exercício para a semana, mas é sempre um exercício que tu pode usar para tua vida inteira, principalmente para esses momentos mais específicos, em que tu te vê numa situação assim, né? Mas o que a gente propôs aqui? Depois a gente coloca ali na legenda abaixo da live para vocês fazerem. Todos os dias vocês vão anotar uma situação difícil que aconteceu naquele dia. E aí vocês vão pegar e escrever do lado. O que eu senti no momento? E em seguida, o que a minha verdade ou a minha visão diria a respeito disso? Então, um exemplo. Aí eu senti ali me senti rejeitada porque eu liguei para minha amiga e ela não atendeu. Uma coisa bem simples aqui. O que eu senti naquele momento? Eu me senti rejeitada, eu senti que ela não quis me atender,
eu senti que ela não tá nem aí pra mim. Mas aí, qual que é a verdade nisso? O que que é a minha verdade? O que que a minha visão diria? Talvez essa amiga estava ocupada, talvez ela não podia atender, talvez o celular estava no silencioso e ela nem viu. E aí imagina se eu vou lá e ajo por impulso e mando outra mensagem xingando essa amiga. Que ela não te atendeu, que ela não te dá atenção, e não sei o que, e não sei o que. Que eu tô usando um exemplo bem simples. Mas entendem que nessas simples coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, fazem a gente muitas vezes perder até o foco. Às vezes, por uma coisa como essa, bem simples aqui que eu trouxe, parece que estraga o dia inteiro. Parece que tu começa a se sentir mal e quer saber? Estragou meu dia. E aí tinha coisas ali que tu tinha que fazer que tu já adia, não faz mais. E tu se deixa levar por isso. É que nem quando a gente acorda às vezes de manhã, a gente tem a oportunidade, né, de escolher. Como é que vai ser o meu dia hoje? Vai ser bom, independente do que aconteceu ontem, independente se tá chovendo, se tem sol, se tá 0 graus, se tá 40. É a gente que escolhe o que vai ser do nosso dia. E pra gente escolher, a gente tem que agir pela razão, não pelos sentimentos. Imagina, tá muito frio hoje, não vou caminhar. Tá muito calor hoje. Nem vou trabalhar. Não faz sentido. A gente não pode agir pelos sentimentos. A gente tem que agir principalmente pelo que a gente quer. Eu sempre digo, né? Quando a gente tem algo que a gente quer realizar, independente do que a gente vai ter que passar ali pelo caminho, a gente tem que estar sempre mirando naquilo que a gente quer realizar. Mesmo que tu identifique, vai ter coisas no caminho que não vão ser legais, vai ter para tudo. Sempre, a vida inteira, a gente sempre vai ter desafios. Mas o não tirar o nosso olho, a nossa miragem ali daquilo que a gente quer realizar, é o que vai fazer a gente conquistar. E nesse caminho vão surgir muitos sentimentos. Pessoas, a gente lida com pessoas o tempo todo. E as pessoas nos despertam esses sentimentos. E ali, como a Denise falou, a gente não é como escolher o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam. A gente só consegue escolher como a gente reage diante disso. E assim a gente vai fazer também para tomar aqui as nossas decisões. Para hoje era isso, né, Denise? A gente vai deixar o exercício aqui. Assistam a live, quem não pegou ali até o final. Reassistam, façam os exercícios. Mas, principalmente, olhem para a vida de vocês e identifiquem. Será que aquele resultado que eu estou querendo, eu não estou alcançando? Ou eu estou demorando tanto porque eu estou deixando as emoções me parar pelo caminho? Reflitam, olhem para a vida de vocês, para dentro de vocês. Que essa aqui não seja só mais uma live. Que ela seja uma reflexão para vocês realmente pararem, olharem para a vida de vocês e decidirem a partir de hoje. Que a partir de hoje, os sentimentos não vão mais ser os seus guias. Isso, Denise? É isso. Bom beijo, final de semana a todos. Deus abençoe. Até a Ótima próxima semana. Com mais um tom de sucesso. Mais um. Cada um fica melhor, né? É muito bom esse livro. Muito bom, muito bom. Quem não sabe ainda, quem chegou talvez aqui nessa live, o livro que a gente está trabalhando é Os 50 Tons para o Sucesso. Esse livro é muito bom. É a 4ª vez que eu tô lendo ele. Ele é muito bom. Eu indico ele para todo mundo, porque realmente ele é muito bom. Não tô fazendo propaganda do livro. É porque realmente é um livro que eu gostei tanto. Ele chega até com a capa dele e gasta, ó. De tanto que eu já folhei, li, reli. Ele é muito bom mesmo. E é um aprendizado de vida, né? Sim. Beijo, então, Denise. Ótimo final de semana aí pra ti também. Semana que vem estamos de volta. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Beijo.